Imagine seres criados para brilhar ao lado de Deus. Seres tão belos e poderosos que dominavam os céus. Agora, imagine que alguns deles ousaram desafiar o Criador. O que levaria um anjo perfeito a cair? Seria o orgulho? A ambição? Ou algo ainda mais profundo? Fique comigo até o final, porque hoje vamos explorar as histórias sombrias e fascinantes dos 4 anjos caídos mais temidos da Bíblia. Você vai se surpreender. Os anjos sempre foram vistos como mensageiros divinos, guerreiros celestiais, símbolos de pureza e obediência. Criados antes mesmo da humanidade, sua missão era clara: servir a Deus. Mas nem todos aceitaram esse destino. Alguns olharam para além do trono celestial e desejaram mais. Queriam o poder supremo. E foi assim que a luz deu lugar às sombras. Vamos conhecer agora esses 4 anjos caídos e entender como suas escolhas mudaram para sempre a história do universo. No início, eles eram perfeitos. Suas asas refletiam a luz divina e suas vozes ecoavam cânticos celestiais. Mas em algum momento, o desejo de algo maior nasceu em seus corações. Um desejo proibido. Eles queriam mais do que servir, queriam reinar. Assim, o que antes era harmonia se transformou em discórdia. O céu nunca mais seria o mesmo. Cada um deles representa uma queda diferente. O orgulho, o desejo, a vaidade e a corrupção. Essas histórias não são apenas lendas antigas, mas lições profundas sobre escolhas, consequências e o preço da ambição. Afinal, o que leva um ser de pura luz a abraçar as trevas? O mais fascinante? Esses anjos não apenas caíram, mas moldaram o destino do mundo. Suas ações ecoam até hoje, influenciando culturas, crenças e a própria essência do bem e do mal. Prepare-se para uma viagem intensa, porque a seguir, vamos desvendar cada uma dessas histórias, começando pelo mais brilhante e trágico de todos: Lúcifer, a queda do portador da luz. Você já ouviu a frase: quanto maior o brilho, maior a queda? Lúcifer era o mais radiante dos anjos, portador da luz. Ele liderava o canto celestial e desfrutava de uma posição privilegiada. Mas o brilho o cegou. Quis ser igual a Deus, disse. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Foi então que a guerra nos céus começou. Lúcifer enfrentou Miguel e, derrotado, foi lançado à terra, tornando-se Satanás. De anjo de luz, transformou-se no adversário, aquele que busca afastar a humanidade de Deus, espalhando mentiras e ilusões. Mas a queda de Lúcifer não foi apenas uma história de poder. Imagine um ser criado para ser perfeito, agora vagando entre sombras e promessas vazias. Cada sussurro seu carrega a dor da perda eterna. Ele não quer apenas reinar, quer levar consigo todos que puder. Sua guerra continua silenciosa, infiltrada nos corações humanos. Samyaza, o guardião que se deixou levar. Samyaza não caiu pela guerra, mas pelo desejo. Ele liderava os vigilantes, anjos enviados à terra para guiar a humanidade. Porém, ao ver as filhas dos homens, não resistiu. Junto a seus seguidores, ensinou segredos celestiais proibidos, astrologia, armas e joias, e gerou os Nefilins, gigantes que devastaram a terra. Deus, em resposta, enviou o dilúvio. Samyaza foi aprisionado no abismo, onde aguarda o julgamento final. Mas a história de Samyaza não termina aí. Imagine um ser de pura luz, aprisionado nas profundezas, com o eco de seus próprios erros ressoando na escuridão. Ele, que ensinou segredos para iluminar o caminho da humanidade, viu esses conhecimentos se transformarem em instrumentos de destruição. Cada batida de seu coração aprisionado carrega o peso da culpa e do arrependimento. Os Nefilins, frutos de sua transgressão, tornaram-se símbolos do caos e da devastação. Suas pegadas deixaram cicatrizes profundas na terra. Samyaza, o sábio entre os anjos, provou que o desejo, por mais inofensivo que pareça, pode arrastar até o mais elevado ao abismo mais profundo. Pense nisso. O desejo não declarado, a curiosidade que ultrapassa limites, pode transformar o conhecimento em maldição.
Samyaza queria sentir, experimentar o mundo humano, mas em troca, ganhou correntes e silêncio eterno. Sua história ecoa uma verdade sombria. Até o mais puro propósito pode ser corrompido quando o coração se perde na luxúria e na ambição desmedida. E assim, Samyaza aguarda, em sombras densas, o julgamento final. Um lembrete eterno de que os segredos do céu, quando tocados por mãos impuras, podem desencadear a ruína de um mundo inteiro. Azazel, o mestre da guerra e vaidade. Azazel ensinou aos homens a forjar espadas e às mulheres a usar joias. Introduziu a guerra e a vaidade no mundo. Seu poder gerou idolatria e destruição. Como punição, foi lançado ao deserto de Dudael, envolto em trevas e pedras afiadas. Azazel nos lembra que a ambição e o desejo pelo poder podem corromper até mesmo o mais forte. Mas sua história carrega mais do que queda e punição. Imagine o deserto de Dudael, um lugar árido, silencioso, onde o vento corta como lâminas e as pedras brilham com o reflexo cruel do sol. Ali, Azazel permanece, preso entre rochas afiadas, cercado pela solidão e pelo peso insuportável de suas escolhas. Cada grão de areia parece sussurrar o eco de batalhas sangrentas e corações corrompidos. Ele foi o anjo que revelou aos homens o segredo da guerra, e com isso quebrou a inocência do mundo. Onde antes havia harmonia, surgiram exércitos. Onde reinava a simplicidade, ergueram-se altares à vaidade. Azazel plantou a semente da ganância e viu o mundo florescer em destruição. Seu castigo não foi apenas o exílio, mas a eternidade com a visão do caos que provocou. Um lembrete constante de que o poder dado aos homens pode ser a lâmina que corta o fio da própria existência. Azazel não caiu pela curiosidade ou desejo carnal, mas pelo desejo ardente de compartilhar um poder que não lhe pertencia, e por acreditar que poderia controlar as consequências. Enquanto o deserto de Dudael continua imutável, Azazel permanece em tormento. Seus ensinamentos, embora proibidos, moldaram civilizações e conduziram a humanidade a batalhas sem fim. Seu nome se tornou sinônimo de corrupção, lembrando-nos de que o desejo por poder, quando guiado pela arrogância, pode condenar até o mais grandioso dos seres à eterna desolação. Belzebu. O senhor das moscas e da impureza Belzebu, adorado pelos filisteus, foi associado a pragas e doenças. Chamado de príncipe dos demônios, representa a corrupção, a impureza e a decadência. Jesus foi acusado de expulsar demônios em seu nome, mas respondeu com sabedoria. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Belzebu é o símbolo da destruição interna, daquilo que corrói por dentro até desmoronar. Sua presença não se manifesta em batalhas grandiosas ou em quedas espetaculares, mas em sussurros traiçoeiros, em rachaduras silenciosas que se espalham até que tudo venha abaixo. Ele representa o poder corrosivo da dúvida, da desunião e da autossabotagem. Imagina-se Belzebu vagando por reinos despedaçados, onde tronos estão tombados e muralhas em ruínas. Sua influência é invisível, mas devastadora, como um veneno lento que destrói impérios de dentro para fora. As pragas que carrega não são apenas físicas, mas espirituais, corroendo a fé, a esperança e a confiança. Belzebu sussurra promessas de poder, mas entrega apenas a ruína. Ele se alimenta das fraquezas humanas, instigando ganância, inveja e discórdia. Cada império que cai, cada família dividida, cada sonho despedaçado carrega a sombra de sua influência. Sua verdadeira arma é a desordem interna. Um império pode resistir a exércitos, mas não sobrevive à própria divisão. Seu castigo é a própria natureza de sua existência, ser testemunha eterna da destruição que provoca. Ele observa enquanto aqueles que o seguem cedem aos próprios demônios, tornando-se instrumentos de sua decadência. Belzebu lembra ao mundo que, muitas vezes, a destruição mais poderosa vem de dentro, e que o maior inimigo pode estar na própria alma. Assim, sua história ecoa como um aviso sombrio. Cuidado com as fissuras internas,
pois um coração dividido pode ser o início da ruína de um mundo inteiro. O destino final dos anjos caídos. Lúcifer, Semiasa, Azazel e Belzebu. 4 anjos, 4 histórias de ambição, desejo e queda. Mas o fim deles já está escrito. O Apocalipse revela: vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, o diabo, e o lançou no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Assim terminará a história dos anjos caídos, com o triunfo da luz sobre as trevas. O orgulho de Lúcifer, a luxúria de Semiasa, a ambição de Azazel e a decadência trazida por Belzebu terão um fim inevitável. Todo o império construído sobre as sombras está fadado a desmoronar diante da luz que não se apaga. No grande desfecho, o céu e a terra testemunharão a justiça eterna. As correntes do abismo selarão o destino daqueles que desafiaram o divino. As vozes que antes entoavam cânticos de rebeldia se calarão no eco do juízo final. Cada escolha feita, cada segredo revelado, cada guerra travada, tudo culminará em um único momento: a vitória do bem sobre o mal. Mas a verdadeira lição não está apenas na queda deles. Está em como suas histórias refletem os perigos que residem em cada alma. O orgulho que cega, o desejo que consome, a ambição que corrompe e a decadência que destrói, todos são ecos do mesmo caminho sombrio. E quando o lago de fogo finalmente consumir os últimos vestígios de rebelião, restará apenas a lembrança de que a luz sempre prevalecerá. O universo seguirá seu curso, purificado, enquanto as sombras permanecerão aprisionadas, incapazes de obscurecer o brilho da criação. Assim, com o fim dos anjos caídos, aprendemos que nenhum poder é maior do que a luz que guia o universo. Porque no final, a escuridão nunca vence. Ela apenas espera até ser novamente superada pelo brilho eterno da verdade e da justiça. Gostou dessa jornada pelo lado oculto da história celestial? Então deixe seu like, se inscreva no canal Nephilim Filis e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E olha só! Tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo que você vai adorar. Clique e continue explorando esse universo fascinante com a gente. Até a próxima e fiquem com Deus.